Cab TV. Assista sua vida fazer sentido. Olá novamente e bem-vindo à Cabala Revelada. Eu sou Tony Kozinek. Nesta aula começaremos a primeira de duas aulas sobre livre-arbítrio. Olharemos para o que ele é, onde existe. Livre-arbítrio é um tópico extremamente importante e, quando damos lições a novos estudantes sobre os conceitos básicos de Cabala, numa situação ao vivo, o que gostamos de fazer é entregar um questionário e deixá-los responder algumas perguntas para que possam manter um registro de qual é a sua percepção das coisas no início destas aulas. E eles podem olhar para ele mais tarde e verem como as suas percepções mudaram. E uma das perguntas a serem colocadas é: onde eu tenho liberdade de escolha? E, quase sem exceção, centenas e centenas de estudantes, e isto são todos eles, responderam: eu tenho liberdade em tudo. Porque isso é basicamente o que este nível de consciência é, a crença de que nós podemos escolher tudo. E isso é assim porque neste nível o Criador está completamente oculto. Em outras palavras, não temos verdadeiramente qualquer sensação das leis que criam e governam as nossas situações. Mas saber o que a liberdade é extremamente importante, porque nós gastamos uma tremenda quantidade de esforço a perseguir coisas e a construir coisas. Talvez durante um ciclo de vida inteiro, baseando-nos no que pensamos ser uma expressão da nossa essência, algo que pensamos ter escolhido ser e construir. Talvez para algumas pessoas seja a espiritualidade, para outras são outras coisas. Mas como você deve exprimir o que a sua essência é, se não sabe na verdade o que o seu eu é? A busca pelo eu, o que é o meu eu, é na realidade a busca por este ponto de liberdade. A experiência de não ser restringido pelo que não sou eu, não ser coagido por forças exteriores ao eu, e ser capaz de direcionar o percurso da minha vida dentro das linhas do que é que eu desejo, de ter o resultado desejado, que foi pretendido. Em aulas anteriores já aprendemos que somos afetados tanto por forças interiores como exteriores, na estrutura inteira da criação. E estes parâmetros interiores e exteriores estão sempre a trabalhar sobre nós. E a força interior, o parâmetro interior que está a trabalhar sobre nós, é o fato de trabalharmos num corredor muito estreito entre procurar prazer e evitar sofrimento. E estas são as forças interiores da minha programação. Então nós subestimamos, na verdade, o efeito da nossa natureza criada, da nossa vontade de receber. Ela é tão poderosa em termos de como respondemos às coisas, que
Nós agimos, na verdade, como um robô em cada situação, desde que estejamos a funcionar de acordo com esse programa. Porque podemos pensar que estamos a escolher fazer certas coisas, mas nós não conseguimos escolher fora desses parâmetros de ir em direção ao prazer e evitar a dor. E cada coisa que fazemos é feito por uma razão egoísta, e não importa como aparenta no exterior, o grau ao qual o nosso egoísmo controla os acontecimentos nas nossas vidas, bem, é evidente. Olhe só para o mundo e verá o tipo de relacionamentos que as pessoas têm umas com as outras. Elas parecem muito boas por fora, mas o que está a acontecer na verdade é que qualquer tipo de doação, qualquer coisa que aparenta ser uma ação altruísta, é na realidade sempre um cálculo para a satisfação própria. Então, até, você sabe, dar quantias grandes de dinheiro, ou o consumo de esforço pessoal para ajudar os pobres, ou curar os enfermos. Há um cálculo ali que prazer vai ser obtido pela pessoa enquanto estiver a funcionar dentro da vontade de receber. Será ou na forma de honra à custa dos outros, ou será na forma de um prazer de pensar que eu sou superior aos outros. Até se eu não lhes contar sobre isso, é sempre um cálculo planejado para receber prazer na vontade de receber. Ela governa tudo. Enquanto funcionemos dentro dela, há uma pressão constante que nos permite sermos guiados facilmente de uma situação para a próxima, de acordo com uma pressão interior. E a pressão exterior está no nosso meio ambiente. E o nosso meio ambiente consiste de todas as fases no nosso desenvolvimento anteriores a onde nos encontramos, que incluem tudo o que passou anteriormente, e também a situação em que nos encontramos a nós mesmos neste momento. Então vamos só rever qual a nossa situação é em termos de onde viemos. No nosso primeiro estado original, como fomos criados, na criação de uma criatura, as 4 fases de luz direta, nesta condição, havia uma alma em relação ao Criador, sem limites sobre essa conexão. Esta é a alma coletiva, Adam Harishon, e na realidade, esse é o estado em que ainda vivemos, exceto que perdemos qualquer sensação da nossa verdadeira condição. À medida que este estado foi baixando através de um número de fases, pela força do desenvolvimento, que é o desenvolvimento do desejo, e também o desenvolvimento da vontade de receber em vez da vontade de doar, ele chegou ao desejo independente da criatura. E isto é refletido na nossa experiência desta maneira. Este estado é experimentado algo como uma espécie de matriz, uma grelha que contém 600.000 partes independentes, almas individuais, todas relacionadas umas às outras. O relacionamento de uma para a outra e a influência entre elas é enorme. Elas estão todas interrelacionadas, na realidade, da maneira que estavam relacionadas no seu estado original. Mas a consciência deste relacionamento foi perdida para cada uma das partes individuais. Qualquer coisa que seja feita em uma destas partes, que é um desejo individual, é sentido através desta interconexão em toda e cada parte. Isto é, há uma influência, uma enorme influência, que é sentida pelo sistema inteiro, dada a condição ou a ação interior do desejo de cada uma destas. Então, nada aqui dentro, na realidade, funciona como um indivíduo. Nós percepcionamos que funciona, esta é a nossa sensação disso, como resultado de ocultação do nosso verdadeiro estado de nós. E, em vez de sentirmos a interconexão, o que sentimos verdadeiramente é algo como isto, que uma pessoa existe independente das outras, é como uma utilizadora e exploradora das outras. Mas, na realidade, a condição que sentimos é mais como isto, dentro desta, conectados a nada. Mas a verdade é que esta alma coletiva é o nosso meio ambiente e ela coloca tremenda pressão sobre nós sob a forma da nossa sociedade. Pressões da sociedade, a maneira como tudo no nosso meio ambiente nos afeta.
Então, muito do que nós sentimos, e veremos quanto, vem disto, e não disto. Então, como pode ver, somos influenciados de todos os lados, de dentro e de fora. E ainda assim, a liberdade é ainda alcançável. Até no mundo material, neste ciclo de vida, e não em certo outro mundo, como a maioria das religiões dizem. Mas isso requer um esforço muito especial, e o esforço nos é revelado acima da nossa natureza. E isso irá tornar-se mais claro à medida que avançamos. Vamos olhar para como isto acontece no mundo natural. Os animais podem mostrar-nos que há uma qualidade na natureza que odeia verdadeiramente escravidão. Ela odeia uma falta de liberdade. Se você pegar um animal e o colocar em cativeiro, especialmente um animal selvagem, ele irá enfraquecer e, na maioria dos casos, ele morrerá. Até os nossos bichos, animais domesticados, você tem de fazer um acordo com eles, sabe? Você tem que compensar sua perda de liberdade ao lhe dar uma imensa comida, sabe? Dar-lhe certo tipo de abrigo e imensa atenção, e de certo modo construir um lado da equação para a sua vontade de receber. Caso contrário, eles não verão simplesmente o que está a se passar como algo senão uma perda de liberdade. E esta é a maneira como a natureza está construída. A liberdade é uma força poderosa e tudo é guiado em direção a essa liberdade. Os animais não cometem erros, porque eles estão a funcionar completamente dentro da lei da natureza. Por exemplo, você verá um gato que pode saltar para uma mesa ou para uma parede, e se olhar para isso mais de perto, eu vi isso com câmeras de movimento lento. O gato saltará, mas há um ponto no qual parece quase que é pegado para aterrar precisamente no lugar. É quase como se ele estivesse no fluxo de certo tipo de energia que simplesmente o leva lá. E os animais não cometem erros, porque eles não estão a movimentar através de conhecimento, eles em si mesmos não estão a avaliar coisa alguma. Um animal que nasce sabe o que é bom para ele comer, sabe onde o encontrar, e nada disto vem da inteligência. É tudo instintivo, já está lá tudo para o animal. E até se nos parece a nós que um animal está a cometer erros, como talvez um animal é comido por outro. Para que animal é um erro? Sabe? Para o que foi comido ou para o que comeu? Nós vemos-o como um erro porque nós estamos parcialmente embutidos nesse nível de um animal. Uma parte de nós é um animal. E não conseguimos ver completamente do lado de fora do sistema. E aplicamos esse aspecto a ele e acreditamos que estamos a ver algo a perder e algo a ganhar, quando na realidade o animal em si mesmo está a trabalhar completamente dentro da natureza. E é parte de um sistema que funciona como a célula dentro de um corpo, ou um órgão dentro de um corpo, célula dentro de um órgão dentro de um corpo, que está a trabalhar apenas pelo preenchimento do todo do organismo, não pelo indivíduo. E tudo o que acontece, incluindo quando é tempo de viver e quando é tempo de morrer, e tudo isso é feito em concordância com a lei da natureza, porque os animais estão presos dentro dela. Então você pode ver quão completamente predeterminado tudo é nesse nível. Isso é, na realidade, ao que chamamos instinto. É a predeterminação desse nível. Você pode olhar para a condição de um animal, pelo menos um biólogo pode. Olhar para onde um animal possa estar geograficamente, olhar para a época do ano, ser capaz de determinar, de acordo, digamos, com a idade do animal e todos esses fatores, qual a próxima condição desse animal será. Porque nós sabemos os fatores influentes do animal. E podemos ver isso até certo grau, porque estamos acima desse nível do sistema. Mas não conseguimos ver isso sobre nós próprios. E o fato de não o vermos é, na realidade, o que chamamos livre-arbítrio. Para o humano, livre-arbítrio consiste, na realidade, de uma falta de informação. Ela consiste, na realidade, de ignorância. Porque nós não conseguimos ver quais os fatores influentes estão sobre nós. Nós, em vez disso, temos a sensação que, na realidade, não há nenhum. Que todas as condições que temos são, de certo modo, aleatórias, e são uma questão de fé,
é que uma pessoa tem a sua própria resposta individual a tudo e faz completamente o seu próprio percurso. Isto, na realidade, é não sentir onde estão as influências sobre nós. Então temos uma espécie de sentido vago de livre-arbítrio, mas não conseguimos definir realmente, e continuamos a procurar a liberdade, de todas as maneiras dentro do sistema humano. E uma das maneiras mais claras na qual podemos ver esta espécie de rotatividade e busca de liberdade é na evolução de sistemas políticos. O que acontece na organização de pessoas é que tudo está ótimo até que sentimos que há certo tipo de restrição na nossa habilidade de preencher certos desejos. O sistema parece nos estar a falhar, então. Há uma espécie de revolução dentro dele, há uma necessidade de mudança. Porque estamos a sentir uma espécie de coerção do exterior. Então vemos a rotatividade de todos os tipos de sistemas ao longo dos tempos. Do caçador-recolector e essa espécie de sistema que simplesmente não é suficiente e não nos permite preencher certos tipos de desejos. Então organizações maiores ocorrem, parcerias, e ainda assim o indivíduo descobre que não consegue preencher o que ele quer preencher, então formas de democracia ocorrem. E isto se altera constantemente, mas está sempre em expansão, apenas no nível do egoísmo. Então, embora atravessemos este processo, é um processo determinado. E nunca alcançamos verdadeiramente a liberdade, porque é sempre no nível da expansão da nossa natureza. E o lugar da liberdade e o ponto da liberdade aparentemente não estão lá. Sabe, pode ser que este ponto de liberdade não é vasto como pensamos que é. É na realidade um fator determinante minúsculo. Algo muito pequeno na esfera da nossa experiência. Mas ele pode ser algo pequeno, mas é extremamente poderoso e verdadeiramente tudo o que é necessário. Na Cabala há uma lei que diz não há coerção na espiritualidade. Não é possível alcançar a espiritualidade sem liberdade. Por outras palavras, um cabalista não vai lhe dizer você tem de fazer isto e não pode fazer aquilo. A estrada inteira para a espiritualidade tem de ser feita de liberdade. Isto é, você tem de se sentir livre nela. O caminho em si mesmo tem de ser livre e a meta em si mesma tem de ser a liberdade. E isso é apenas porque você só faz o que considera ser bom para si. É desta maneira que o sistema está feito e é assim que nos desenvolvemos. Ou seja, você só escolhe de acordo com os seus desejos. Mas a pergunta é, de onde vêm os seus desejos? Quais deles são os seus desejos? Nós somos instalados nesta vida. Você encontra-se a si mesmo numa família. Você não escolheu a família. E ainda assim, há todo o tipo de influência sobre si. Tudo o que você é, o seu caráter, são moldados pelos valores da sua mãe e o seu pai, a sua comunidade, a sua escola, o seu grupo de amigos. E tudo o que se desenvolve em você em termos de personalidade, o que você valoriza, no que você sonha, o que você supõe, as limitações das coisas serem, elas são todas definidas para você por essa situação. E você pode, enquanto adolescente, sabe, se revoltar. Mas isso não é liberdade também, porque é sempre somente em oposição a essas coisas que são apresentadas perante si. Porque você não está a criar essas coisas. Está meramente a responder ao conjunto de, você sabe, escolhas. Por outras palavras, se vai ter um sonho sobre o que a sua vida vai ser, ela será uma entre um número perante si. É como escolher itens no menu. E até quando abandona esse tipo de situação na sua escola e a influência pesada dos seus pais e se afasta para fazer o seu percurso no mundo, ainda descobre que essa organização e pressão da sociedade ainda estão a afetar uma pessoa. E as coisas que achamos valiosas são as coisas que nos são publicadas. E se escolhermos valorizar outra coisa qualquer, isso será também uma das coisas do menu. E
Isto será uma questão de nós trabalharmos também de acordo com a nossa programação interior, ou seja, que vamos escolher de acordo com o que sentimos ser desejável para nós, de acordo com o doce e amargo, o que nós queremos e o que nós queremos evitar. E vamos escolhê-lo de entre as coisas que nos são apresentadas pela sociedade. Então, se eu atuo de acordo com essa programação, é isso liberdade? Até os nossos pensamentos mais íntimos e desejos. Os geneticistas são agora capazes de mostrar que, na realidade, não são nossos, são todos previsíveis, desde uma tendência para o abuso de drogas ou álcool. Se uma pessoa será criminosa por natureza ou um cidadão exemplar, e até estados de eleição, que consideramos serem experiências religiosas, podem ser determinados ao posicionar sondas no cérebro. Então, onde está a liberdade desses desejos que surgem de um eu individual? Isso são ciências da natureza, isso mostra-nos como essas coisas são determinadas na nossa natureza egoísta. Mas a Cabala mostra-nos algo ainda mais além que isso. Numa espécie de código genético espiritual, no qual somos programados não somente num ciclo de vida, mas ao longo de uma multidão de ciclos de vida. E o nosso desenvolvimento está completamente traçado para nós nesse sistema de Heshimot, isto é, recordações dessas fases nas quais descemos da raiz da nossa alma. Então, se tudo o que somos é apenas robôs a concretizar, ou a nossa programação egoísta, ou o nosso desenvolvimento espiritual, onde está a liberdade neste sistema? O eu da pessoa, o ponto de liberdade, ele existe, mas não em tudo. Nós somos completamente sujeitos às forças que nos desenvolvem interiormente e exteriormente. Mas, tal como há o meio na Cabala para usar a nossa natureza criada interior, que é a vontade de receber, e transformar essa na vontade de doar, há também um ponto de liberdade que existe dentro do meio ambiente que nos rodeia. Há uma maneira de aprender como o sistema de influência funciona e o dominar para nos catapultar para fora dele, para um nível superior de vida, para uma união com o Criador. E esse elemento é a raiz da nossa alma. A raiz da nossa alma é o desejo de trepar para o exterior, em direção à liberdade. E ela não é influenciada por nenhuma das coisas da nossa natureza egoísta, incluindo o nosso meio ambiente, interior e exterior. Se nos agarrarmos a este parâmetro singular, se o estimarmos e o desenvolvermos e nos desenvolvermos apenas através dele, então podemos ascender acima desse nível de influência. E os cabalistas dão-nos um meio de fazer isso. Da próxima vez, vamos continuar a nossa investigação da liberdade ao olhar para um artigo chamado A Liberdade, por Bala Sulam. E neste artigo ele mostra-nos exatamente quais os parâmetros de influência são, como eles trabalham sobre nós durante uma multidão de ciclos de vida, e como dominar essa pequena parte deles, que nos permitirá abandonar as nossas percepções limitadas e entrar no mundo espiritual e concretizar o pensamento da criação, que é nos unir com o Criador. Vemo-nos então.